seu nome chegava antes mesmo de seus navios. Diziam que era protegido pelos deuses. Um guerreiro feroz, forte como um urso, astuto como um lobo. Alguns juravam que ele era descendente do próprio Odin, o pai de todos. Outros diziam que não passava de exagero, uma lenda nascida do medo. Mas o nome continuava sendo dito, de porto em porto, de vila em vila. Bjorn Ironside, braço de ferro. Era o século IX depois de Cristo. A era viking havia começado a transformar o mapa da Europa. Os sinos cristãos tocavam e logo eram silenciados pelo choque do aço e do fogo. Os homens do norte cruzavam mares não apenas por ouro, mas por algo quase tão valioso quanto ele: reputação. No mundo viking, fama era poder, e morrer esquecido era pior que morrer em batalha. É nesse cenário que Bjorn surge nas sagas. E aqui vale um detalhe importante, um detalhe que muita gente conhece errado por causa da cultura pop. Segundo as tradições nórdicas, Bjorn não era filho de Lagertha. Sua mãe era Aslaug, uma figura envolta em mistério, descrita nas sagas como descendente de heróis lendários e ligada simbolicamente aos próprios deuses. E tem mais. Ao contrário do que a série da Netflix mostrou, Bjorn não era o primogênito de Ragnar Lodbrok. De acordo com as sagas, o filho mais velho era Ivar, o Sem Ossos. Bjorn vinha depois. Isso muda tudo, porque no mundo viking, o filho mais velho herdava a autoridade. Os mais novos precisavam conquistar respeito no campo de batalha. E Bjorn conquistou. As sagas e relatos reunidos mais tarde por Saxo Grammaticus, na Gesta da Norum, descrevem Bjorn como um guerreiro de resistência incomum. Não alguém que vencia apenas pela fúria, mas pela permanência. Segundo Saxo, em combate, Bjorn atravessava batalhas inteiras sem sofrer ferimentos graves. Seus flancos eram descritos como duros como ferro. Daí o nome, Ironside, braço de ferro. Não porque fosse literalmente invulnerável, mas porque sobrevivia onde outros caíam. E isso, em uma sociedade guerreira, criava algo poderoso: reputação de invencibilidade. Bjorn aparece ligado às grandes campanhas vikings na França Ocidental, especialmente ao longo do rio Sena. Esses ataques não eram simples surtos de violência. Eles seguiam rotas, tinham alvos definidos e objetivos claros. Cidades saqueadas, mosteiros destruídos, tributos exigidos. Os cronistas francos registraram o terror causado por essas expedições, e nomes de líderes começaram a se repetir nos relatos. Bjorn era um deles. Mas o maior feito de Bjorn não aconteceu na França, e as sagas deixam isso claro. Segundo a tradição, Bjorn participou e possivelmente liderou uma das expedições mais ousadas já atribuídas aos vikings. Uma viagem que levou os homens do norte para um mundo que jamais haviam enfrentado: o Mediterrâneo. Os navios desceram pela costa da Península Ibérica, atacaram regiões da atual Espanha, cruzaram o Estreito de Gibraltar e então chegaram ao norte da África. Sim, África. Um feito quase impensável para guerreiros vindos dos fiordes gelados. As sagas falam de combates contra forças locais, de saques em cidades costeiras, de choque entre culturas que nunca haviam se enfrentado antes. Mas Bjorn não parou ali. A expedição seguiu para o sul da França e depois para a Itália. É nesse ponto que surge uma das histórias mais famosas da era viking: a cidade de Luna. As sagas contam que os vikings acreditaram estar diante da própria Roma, símbolo máximo do mundo antigo, usando astúcia em vez de força bruta. Bjorn teria fingido sua morte, pediu conversão ao cristianismo e um enterro dentro das muralhas. Quando os portões se abriram, a cidade caiu. Se isso aconteceu exatamente assim,
Os historiadores discutem, mas o que não se discute é o impacto dessa história, porque ela mostra algo essencial. Os vikings já não eram apenas saqueadores costeiros, eles eram estrategistas, exploradores e uma ameaça global. Depois dessas campanhas, as sagas afirmam que Bjorn retornou ao norte com algo que poucos homens possuíam. Não apenas ouro, mas prestígio suficiente para governar. Ele é associado à antiga dinastia de Munsol, na Suécia, e tratado em tradições posteriores como um rei lendário. Mais uma vez, a linha entre história e saga se mistura, mas no mundo viking isso nunca foi um problema, porque não era a precisão do registro que tornava um homem imortal, era o fato de seu nome continuar sendo contado. E séculos depois, ainda estamos falando dele. Talvez Bjorn Ironside não tenha sido exatamente como as sagas o descrevem. Talvez parte disso seja exagero, talvez propaganda de guerra. Mas uma coisa é certa: poucos homens do norte chegaram tão longe. Poucos atravessaram tantos mares. Poucos fizeram o mundo conhecido parecer pequeno. E é por isso que quando falamos dos grandes nomes da era viking, o nome de Bjorn Ironside sempre retorna. Se você chegou até aqui, já entendeu por quê.